da escolha que o homem teria que fazer diante do que Deus colocou ali. Então, o capítulo 6 de Gênesis, ele vai mostrar para nós a história, claro que começando aqui no capítulo 6, deste homem, desta forma tão terrível como a corrupção geral, destruiu esse modelo que Deus estabelece através de Adão, porque o pecado entra e destrói toda essa essência da paternidade. Mas nós encontramos Deus, então, separando Noé como um modelo para dar continuidade à essência da paternidade. E eu quero falar exatamente isso. Lições que marcam a vida para sempre. Ou você escolhe deixar um legado, não me importa quantos anos isso vai demorar, não me importa quantas pessoas vão acreditar no que você está pregando, porque às vezes parece que como pais, né, nós estamos falando e as palavras estão voltando, né? Nós temos nossos filhos, nós sabemos disso, né? Você acha que o pai do filho pródigo, como que ele se sentiu depois do filho chegar para ele pegar, pai, me dá minha herança, eu vou embora, quero cuidar da minha vida, não quero mais você como um modelo de pai. Quer dizer, a dor ficou ali, né? Não, então nós vivemos hoje nos dias em que esse modelo de paternidade, essa essência, ela está sendo contaminada por uma linguagem de desrespeito, de desonra, né? Até ouvi uma frase de um pastor que me enviou essa semana, que ele diz assim, que o verdadeiro sentido da paternidade é a honra. Se não houver honra, não tem paternidade. E se você avaliar à luz da Bíblia, sim, todo pecado é um pecado de desonra, né? Por que Lúcifer perdeu a sua essência de modelo de paternidade no céu e foi lançado do céu para a terra? Porque desonrou. Então a desonra, ela destrói o altar do respeito, da própria honra que Deus quer que nós vivamos na terra. Então, vamos dar uma olhada nessa figura fantástica que eu gosto muito, que é chamado Noé. Noé não salvou o mundo, mas Noé salvou a casa dele. Não é? Talvez esse seja o grande desafio nosso hoje. Não é salvar o mundo, mas salvar a nossa casa. E essa tem sido a minha oração. Nós não criamos filhos, né, para a perdição. Nós criamos filhos para a salvação. E eu disse a um pai essa semana, que no meio de um momento extremamente delicado que está vivendo, que ele precisava acreditar na promessa. Porque se nós deixarmos de acreditar na promessa de Deus, a gente vai sucumbir. A gente vai falar a linguagem da terra e não a linguagem do céu. Eu disse a ele, se você perder a conexão divina, você vai começar a falar o que a terra fala. E se você falar o que a terra fala, você vai comer o que a terra te dá. Você vai viver a realidade da terra e não a realidade do céu. E eu disse as 5 verdades que eu profetizo todas as manhãs. Meus filhos são benditos do Senhor. Meus filhos são ensinados pelo Senhor. Meus filhos são discípulos do Senhor. Meus filhos são como flechas polidas na mão do valente. E a minha casa está de bem com Deus. Então essa é a verdade que prevalece sobre os céus da minha cabeça. Eu acredito nisso. E vou pautar a minha vida. E vou transitar por essa ponte da promessa. Ou eu vou viver desacreditando da promessa da família. Família não é ideia de homem. Família é ideia de Deus. Satanás é solitário. Ele não tem ideia de família. Deus é família. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu quero trazer algumas lições para você aqui hoje, baseado na história de Noé. Mas veja como Deus fala de Noé no capítulo 6 e no versículo 13. Então Deus vai anunciar o dilúvio e Deus decide falar isso com alguém na terra. O dilúvio fala de destruição. Olha como Deus trata essa questão com um pai na terra. Ele diz assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei como a terra. Faze, porém, para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betonados
betumarás por dentro e por fora com betume. Preste atenção nisto. Farás uma arca, ela tem que ter compartimentos. Ele está falando do espaço que você precisa ter na arca que você precisa construir, que é a tua família. E você tem que usar esse betume e fazê-lo de forma tal que ela esteja sendo cuidada por dentro e por fora. Então você tem que ter o cuidado com a parte interna, mas você também precisa ter o cuidado com a parte externa. E no versículo 17 ele diz por que a gente precisa fazer isso. Porque eu trago, ele diz, um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas aí vem a promessa de Deus. Ele diz assim, mas contigo, comigo, é isso que Deus está falando nesta manhã. Eu estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tuas mulheres e as mulheres dos teus filhos contigo. E lá no versículo de número 1, vamos ler o último versículo desse capítulo, que é o 22. Olha lá. Então disse Noé, porque até que Deus falou. Ou melhor, assim fez Noé. Porque até aqui era a ação de Deus para o homem. Era Deus dizendo, olha, a direção é essa, você vai fazer isso. Mas agora vem a resposta de Noé. Assim fez Noé. Como que ele fez? A minha Bíblia diz, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então há uma construção que você precisa fazer para a família, que é segundo a ordem de Deus, segundo a direção de Deus, que é debaixo de uma promessa, que é debaixo de uma palavra rema, e você não pode desviar seu foco. Porque você vai levar pancada de um lado e de outro. Você vai ver muitas pessoas dizendo, eu desisto. Outros dizem o seguinte, eu vi uma frase, por exemplo, de um pai dizendo o seguinte, falando da força natural, tentando mostrar que ele pode construir com a força natural. Eu estava vendo essa frase e eu pensei, como que a gente não consegue? Todos nós aqui somos famílias, né? Nós sabemos a história, o histórico familiar. Nós somos resultado de uma família. Não é? Alguém se uniu para que nós pudéssemos existir hoje. Não é? Nós falamos para os nossos filhos, nós projetamos nossos filhos para construir família. Nós falamos do casamento como algo bonito. Não é? Mas falamos de criação de filhos, de ter filhos como algo bonito. Esses dias uma mãe disse para mim, olha, eu não quero ter filho. Aí eu disse, por quê? E ela disse, não, porque está muito difícil de criar filho. Aí eu pensei comigo, será que o tempo que você nasceu, a sua mãe pensava como você? Não é? Se pensasse, você não existiria. Família é um dom de Deus, querido. Família é um privilégio de Deus. A única coisa que pode fazer uma mulher se tornar estéril é o seu espírito crítico, cínico e incrédulo. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre da esposa de Davi, Mical, por causa do senso crítico do seu coração. Quando ela desprezou a adoração de Deus, ela desprezou a essência de Deus, e ela criticou o rei Davi. E quando ela criticou o rei Davi, a Bíblia diz que ela viveu isolada o resto da sua vida e não gerou filhos. Então gerar filhos é um privilégio para a mulher. Então família é uma bênção de Deus. O que eu vejo é Deus escolhendo uma família, queridos, para estabelecer um modelo numa geração corrompida. E eu olho para a minha família, para a sua família, e Deus, da mesma forma que Deus disse para Noé, eu vejo Ele dizendo isso nessa manhã para cada um de nós aqui, e dizendo, eu tenho uma aliança com você. Se você manter a aliança comigo, você e sua casa vai entrar na arca que você está construindo, e o dilúvio não vai destruir. Eu quero deixar um princípio com você. Se você esquecer de tudo que eu falar aqui hoje, nessa manhã, não esqueça disso. O que Deus está dizendo, quando Ele fala para Noé aqui no versículo 18 do capítulo 6, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos. Se você pensar comigo, quando o dilúvio veio, e o capítulo 7 fala da chegada desse dilúvio,
Nada, absolutamente nada, flutuou. Tudo o dilúvio levou. E você diz, o que tem isso comigo? Muito, queridos. Porque o dilúvio está aí no mundo hoje. O dilúvio da incerteza, da insegurança, do medo. O dilúvio das imundícias da televisão entrando dentro dos lares. Os nossos filhos na escola, que só um milagre de Deus pode manter a fé deles lá. O dilúvio está aí. Esse mundo é um dilúvio. Tudo que você construir fora do projeto de Deus, o dilúvio vai levar. Você tem que ter um projeto de vida em Deus. Porque quando o dilúvio quando o dilúvio veio aqui, a única coisa que flutuou foi o quê? A arca. Só a arca flutuou, porque era o projeto de Deus para a terra. Sua família é o projeto que Deus tem para essa terra. A única coisa que vai flutuar sobre as águas do dilúvio, da sujeira lá fora, é a sua casa, é a sua família. Se você estiver debaixo desse princípio aqui, de uma aliança com Deus. Então hoje, como pais, nós temos essa grande responsabilidade de estabelecermos esse modelo daquilo que vai flutuar nesta terra. O dilúvio está batendo contra a minha casa, contra a sua, contra a nossa família, contra a família dos nossos discípulos. O que é que vai flutuar? Essa arca que tem essa essência. Por isso que eu disse para você, quando eu li o versículo de número 14, que Deus está falando para Noé o modelo como ele deveria construir a arca. Faze para ti uma arca de madeira de golfer. O que Deus estava dizendo é o seguinte: faça uma arca com o melhor, com a melhor madeira. Porque se você construir de qualquer jeito, não vai flutuar. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Não construir nossa família com valores efêmeros deste mundo. Como alguém me disse, eu carinhosamente perguntei: senti tua falta domingo na celebração. E a pessoa me respondeu assim: eu tive um aniversário, levei o meu filho e minha esposa para o aniversário. E aí a gente chegou em casa, estava muito frio, e a gente foi se agasalhar. E aí a gente não teve coragem de sair de casa. Aí eu fiquei pensando, o aniversário é importante, mas estar na casa de Deus não é importante. Quando eu passo essa mensagem para quem vive comigo, eu estou dizendo que não tem essência, irmãos. Eu não estou construindo com o melhor. Quem está me entendendo? Amém? Quando você entende que para construir para Deus, você precisa usar o melhor material. Quando Jesus está falando no Sermão da Montanha, e eu vejo ali que ele dá uma receita do melhor material para a gente construir a casa, porque ele está falando de construção de casa, de família, porque lá em Mateus 7, 24, terminando o Sermão da Montanha, diz assim, que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele está falando de construção, mas o capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças. Você consegue me acompanhar lá? São 9 bem-aventuranças. São 9 tipos de material que você tem que usar para construir tua casa. Pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Depois ele vai falar da fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores. E assim por diante, os misericordiosos. Por que é que eu vou falar de paz se eu não busco essa paz para minha casa? Ele está falando de tipo de material que a gente constrói. E aí ele termina dizendo que existem dois tipos de perseguição que virá contra nós, que virá contra a nossa casa. E ele diz: como que você reage quando a perseguição vem? Como você reage quando a pressão chega? E ele fala assim: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Se você é perseguido porque você está lutando por padrões e valores que permanecem na família, você deve se alegrar por isso. Se alguém lhe critica porque você vem à casa de Deus e você não vai para as festas, você não leva a tua família ou preserva os seus filhos. Eu me lembro daquele episódio de Santa Maria lá que morreu 240 jovens, 42 jovens daquela boate.
Foram perguntar àquele capitão do exército lá, por que ele não deixou as filhas dele ir? Uma tinha 27 anos, a outra tinha 29 anos. Mas vocês não eram de Mauá, por que vocês não foram? Ela disse, porque a gente sempre decidiu obedecer ao nosso pai. E o nosso pai disse para a gente não ir, e a gente não foi. E por isso estamos vivos. Então, sabe, queridos, nossos filhos, é um grande desafio hoje, porque a realidade que nós temos diante de nós é de ser livre, fazer o que você quer. E isso entra dentro dos lares, vai roubando os valores da paternidade. Entendeu? Não há mais essência. Isso é um grande risco que nós corremos. Não é no dia dos pais dar um abraço e dizer, pai, que nem minha filha disse hoje, pai, não é só apenas hoje, o Senhor sempre foi e sempre será o nosso melhor pai. Não quer dizer, não é só apenas no dia dos pais, mas sempre. A honra, ela não é praticada um dia, ela precisa ser praticada todos os dias. Mas eu frisei isso aqui, eu já estou terminando, porque a gente vai para o nosso café. O versículo 14, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, deixa esses versículos gravados aí. Porque que tipo de material que eu estou usando para construir a minha casa? Deus deu uma receita, Ele diz, você vai fazer essa arca com madeira de gofer. Você vai usar a melhor madeira, a melhor qualidade da madeira para construir sua arca. E uma outra coisa que você vai fazer nela, você vai fazer compartimentos na arca. Ele está falando, querido, da gente abrir espaço para o diálogo entre a família. Entendeu? Ter uma extensão dentro da nossa casa, uma ponte que a gente pode transitar por ela, de respeito, de submissão, de honra. Ele está falando desses espaços, desses compartimentos, que às vezes ao construir a arca nós esquecemos. Nós vamos construindo a família e às vezes a gente é duro demais, a gente é exigente demais. Às vezes nós somos duros demais com os erros que são cometidos dentro da nossa casa, seja com a esposa, seja com os filhos, mas somos complacentes com os nossos erros. Não é? Às vezes o telefone toca, o filho atende, você diz, fala que o pai não está. Que mensagem que você está passando para o teu filho? Pode mentir, filho, a qualquer hora da vida. Entendeu? E aí nós construímos valores que não são valores eternos e a gente não abre espaço. E às vezes nós somos complacentes com os nossos erros, porque falamos, não pode fazer. Não diga que o pai não está aqui. Não, eu não vou porque eu estou cansado. Na verdade você pode estar cansado, mas você tem que dizer para o filho, olha, quantas vezes um dia minha filha chegou e disse, pai, a gente não vai fazer isso porque a gente não tem dinheiro, né? E eu disse, não, filha, a gente não vai fazer isso porque a gente não pode fazer agora. A gente não tem o dinheiro agora, mas daqui a algum momento, daqui a algum instante, quem sabe daqui uma hora, daqui um dia, a gente vai ter o dinheiro na mão. Quer dizer, ela era uma garota de 8 anos, 9 anos, depois aos 30, um dia conversando, ela disse, pai, eu aprendi com o senhor que a gente sempre pode fazer. Mesmo que a gente não tem, a gente tem que dizer que vai fazer. Porque a gente não tem agora, mas amanhã vai chegar. Então qual é a mentalidade que você passa para o teu filho? De uma dependência de Deus. Não é? Você acha que Isaac esqueceu daquela frase de Abraão para o caminho do sacrifício? Filho, cadê o cordeiro para o sacrifício? Pai, olha, queridos, porque aquele menino ia com o pai para os sacrifícios. Ele sabia o que se levava para um sacrifício. Levava cutelo para matar o cordeiro. Levava fogo para acender o fogo lá no altar. Levava lenha para o sacrifício. Mas o que levava mais? O cordeiro. Ele não tinha cordeiro. Ele não tinha cordeiro. E ele falou, pai, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Agora pense comigo. Esse pai poderia ter dado uma desculpa? Poderia. Ele poderia ter dito, não, o cordeiro é você, eu vou matar você mesmo. Mas não. Ele disse algo muito sublime que ficou na mente daquele garoto para o resto da sua vida. Ele disse, Deus proverá para si o cordeiro. Então qual é a minha função como pai na construção dessa arca? Criar compartimentos dentro da arca de fé, de dizer para os meus filhos, é possível, filho. Deus vai operar um milagre. Nós estamos à esperança de um grande milagre. Deus nunca me decepcionou. Deus nunca deixou de me ouvir. Ele vai nos ouvir, filho. Aí o que você passa? Você passa uma confiança em Deus. Agora, se teu filho está passando uma dificuldade, o filho chega perto e você diz, eu não sei o que é que vai acontecer, parece que Deus esqueceu da gente. Aí teu filho vai olhar e dizer, poxa, acho que Deus esqueceu mesmo. Porque o meu pai há
voz maior nessa casa está dizendo que Deus esqueceu da gente, né? Terminando, ele diz assim: betumarás por dentro e por fora. Que tipo de betume que nós estamos usando para cuidar da nossa arca? O betume era um tipo de vedação da época. Saiu o nosso mestre de construção, né, que sabe, se você vai fazer um alicerce de uma casa e você não passar alguma coisa ali, pode haver infiltração ali na estrutura. Então nós precisamos betumar a nossa casa, mas não vamos usar betume de terceira categoria, não. Nós vamos usar o betume melhor que tem nos nossos dias. Sabe qual é o betume? Uma vida na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de amor a Deus, uma vida de paixão por Deus. Esse é o betume que a gente usa. É uma linguagem de fé, mesmo diante das dificuldades. Porque às vezes nós estamos enfrentando uma luta e a gente fica: por que Deus está fazendo isso? Ao invés de nós perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Esse momento que estamos enfrentando, queridos, não é para destruir a gente, é para construir a gente. E por último, eu quero terminar dizendo que o último conselho de Deus para Noé está no capítulo 7, no versículo 1. Entra tu e toda a tua casa na arca. Deus está mandando a gente entrar na arca e ficar lá dentro. Não tem nada que protege mais a nossa vida do que a nossa casa. Quando você viaja, você sente falta da sua casa? Eu fui agora para Foz e aquela fogueira aqui do nosso fogo na roça estava muito gostosa. Eu vim ali, pus uma cadeira ali perto e fiquei ali. Eu saí dali depois com o ventinho frio, né? E peguei um resfriado muito forte. Passei muito mal lá. E 2 dias dos que eu fiquei lá, eu fiquei na cama mesmo, literalmente. Não conseguia praticamente levantar. E aí eu disse para minha esposa: num momento como esse, você não quer outro lugar a não ser sua casa. Parece que não tem cama melhor do que a sua, não tem café melhor do que o seu, e não tem mesa melhor para você fazer uma refeição do que a sua, não é? Então sempre que eu viajo, ou deixo minha esposa, minhas filhas, sempre fazia muito isso quando elas estavam em casa, eu estava na expectativa do retorno. Até eu tive que ser corrigido pelo meu discipulador e mentor, porque eu tinha um costume de sair antes de terminar os congressos para voltar correndo para casa. E um dia eu cheguei para o meu mentor, falei: você me libera? Ele disse: não, você vai ficar até a última palavra desse congresso. Só quando falar amém, que você está liberado para voltar para sua casa. Eu baixei a cabeça, saí de perto, não quis aceitar aquilo, não. Minha vontade era levantar e ir embora. Mas foi a melhor coisa. Eu aprendi que o final da festa, sempre Deus deixa o melhor vinho. Então nunca perca os finais. Eu estou te dando um conselho. Mas volte para sua casa sempre, porque o Senhor disse para Noé: entra tu e os teus filhos para a arca. Vamos chamar todos para dentro da nossa casa, porque a nossa casa parece com o céu. E se a nossa casa não se parece com o céu, nós temos que começar a buscar isso. Amém? Amém? Então eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé, os pais que estão aqui e os pais que estão me ouvindo lá na sua casa agora. Eu quero abençoar você também. Aos filhos que estão aqui para tomar um café com seus pais, eu quero declarar que o altar da honra seja estabelecida nessa família. Aonde existe a desonra, Deus levante um altar de honra hoje. Da mesma forma que aquele filho voltou para a casa daquele pai naquele dia e restaurou a honra com seu pai, e a alegria voltou naquela casa, isso aconteça nos lares que estão nos ouvindo agora, e no nosso lar e na nossa casa. Pai, nós oramos agora ao terminarmos esse momento aqui desta manhã, e debaixo dessa palavra e das lições que aprendemos com esse homem tão extraordinário chamado Noé, esse homem que achou graça diante dos olhos de Deus, como um modelo de paternidade, oferece para nós, Senhor, um modelo de construir em Deus. Da mesma forma que o Senhor deu esse modelo da construção da arca para Noé salvar a sua casa no meio de uma geração corrompida, hoje o Senhor está dando para nós também um modelo, Senhor, que nós possamos construir com o melhor,
que nós possamos, ó Deus, fazer esses compartilhamentos, ó Deus, de relacionamento, de vida, de saber compartilhar uns com os outros dentro da nossa casa, de ter essa extensão, essa ponte que nós podemos transitar do respeito, da honra, da submissão, ó Deus, do espírito de humildade, de usar o material certo para a construção da nossa casa. Senhor, e mais, ao terminar essa mensagem, o Senhor disse para Noé que ele deveria pertumar sua casa. Senhor, usando, ó Deus, o que ele possuía na época para isso. E hoje o que possuímos e o que temos para pertumar a nossa casa é declarar que a nossa casa te pertence, que a nossa família te pertence, que a nossa casa está de bem com Deus, que os nossos filhos são herança do Senhor, que os nossos filhos são ensinados pelo Senhor, que os nossos filhos são como flechas polidas na mão do valente, e que a nossa casa está de bem com o Senhor. Eu abençoo cada um desses pais que estão aqui, que eles sejam modelos para essa geração, que eles construam, Pai, e quando o dilúvio vier, a arca deles, a casa deles, possam flutuar sobre todas as dificuldades, sobre todas as adversidades. Nós abençoamos este momento de comunhão, deste café, com os pais que estão aqui e também com os filhos, em nome de Jesus, e todos digam amém.